Rute, capítulo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido do Noemi, e ela ficou com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Noemi se dispôs com as suas noras e voltou da terra de Moabe, pois ouvira que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, com as 2 noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para Judá, diz-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas. Por que iríeis comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre, para que vos sejam por maridos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que fossem grandes. Abster-vos-ieis de tomar, não, filhas minhas, porque por vossa causa me amarga o Senhor, por ter descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Diz: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me deu o Todo-Poderoso. Do Tosaiu pare, porém, o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, se o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém. No princípio da cega da cevada, Rute, capítulo 2, tinha Noemi um parente de seu marido, homem rico, da família de Elimeleque, chamado Boaz. Rute, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela respondeu: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os ceifeiros. E por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Perguntou Boaz ao servo encarregado dos ceifeiros: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: É a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me: Deixa-me rebuscar espigas entre as gavelas, após os ceifeiros. Assim veio, e desde pela manhã
até agora, está aqui. Pouco esteve em casa. Então, disse Boaz a Rute: ouves, filha minha? Não vás colher noutro campo, nem passes daqui. Fica com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Tendo sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz: bem se me contou tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste pai, mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que não conhecias antes. O Senhor te retribua, e seja-te concedido pleno galardão do Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, à hora de comer. Boaz disse: chega-te, come do pão, e molha o bocado no veneno. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros, ele lhe deu grão tostado. Ela comeu, se fartou, e ainda sobejou. Levantando-se ela a rebuscar, Boaz ordenou aos seus servos: até entre as gavelas deixai a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e doxiás para que apanhe, e não a repreendais. Ela trabalhou até o entardecer, debulhou o que havia colhido, quase um efa de cevada. Tomou-o e veio à cidade. E sua sogra viu quanto apanhara. Também o que lhe sobejara deu a Noemi. Então Noemi disse: onde colheste hoje? Bendito seja aquele que te acolheu. E contou Ruth: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse: bendito seja ele do Senhor, que não deixou de mostrar a sua benevolência aos vivos e aos mortos. Esse homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores. Disse ainda a Ruth: ele me disse também: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega. Noemi respondeu: melhor é, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te encontrem. Assim, Ruth permaneceu com as servas de Boaz até o fim da cega da cevada e do trigo, e ficou com sua sogra. Ruth, capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso, para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas servas estiveste, nosso parente? Eis que esta noite, na eira, padejará a cevada. Banaté, põe, e anditei, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth veio de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou. E eis que uma mulher jazia a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é bem verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e sendo pela manhã, se ele te quiser resgatar, que o faça. Porém, se não lhe aprover resgatar-te,
eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e antes que pudesse um ao outro reconhecer-se, levantou-se, porque lhe dissera: ninguém saiba que esta mulher veio à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe as pôs sobre os ombros. Então entrou ela na cidade. Quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se passaram as coisas contigo, minha filha? E Rute lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera e disse: estas 6 medidas de cevada ele mais deu. E me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que dará isto, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Rute, capítulo 4. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de quem Boaz havia falado ia passando. Então Boaz lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E eles se assentaram. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que voltou da terra de Moabe a esta vendendo. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra menos-a na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do meu povo. Se queres resgatar, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba, pois outro não há senão tu para resgatar. E eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Então Boaz disse: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás por mulher a Rute, a Moabita, viúva do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha própria herança. Resgata tu o que me cumpre-a resgatar, porque eu não o poderei fazer. Antigamente, em Israel, para confirmar qualquer negócio quanto a resgate e permuta, um tirava o sapato e o dava ao outro, e isso servia de testemunho em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra menos a tu, e tirou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo quanto pertencia a Elimeleque, e a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher a Rute, a Moabita, viúva de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas, todo o povo que se achava na porta. E os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a mulher que entra em tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, procede valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu a Judá, pela descendência que o Senhor te dar desta moça. Assim, Boaz tomou Rute, e ela lhe foi por mulher. Ele coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, pô-lo no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão.
Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boas. Boas gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi.